Olá, o Jornal da Câmara está no ar. Veja alguns destaques desta edição. Guarulhos inicia retomada no crescimento econômico. Vereadores analisam os relatórios finais de 2 comissões especiais de estudos. O trabalho escravo e o empreendimento habitacional Portal Flora são os assuntos dos documentos votados em plenário. Para comemorar o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, o Jornal da Câmara faz uma viagem ao passado. Fomos conhecer o novo endereço do Arquivo Histórico da cidade. Esses e outros assuntos você acompanha agora no Jornal da Câmara. O transporte de passageiros com deficiência para tratamentos de saúde foi tema de debate na sessão de terça. Na sessão da última terça-feira, o vereador Dr. Laércio Sandes trouxe um problema entre a Prefeitura e a Avancel, uma empresa contratada de maneira emergencial como prestadora de serviços. A empresa realiza o transporte de pessoas com deficiência para tratamentos de saúde. Segundo o vereador, a empresa não tem remunerado seus colaboradores. O município já pagou, deste valor do contrato de aproximadamente R$3.900.000, pagou abril, maio, junho, julho e agosto, pagou R$900.000, já saiu no Diário Oficial o empenho de mais R$400.000 e, no entanto, estes motoristas que estão a serviço desta empresa, que presta serviço para o município, não receberam nenhum centavo, estão gastando com manutenção, gastando com combustível e estão sem a manutenção das suas próprias famílias. Cabe a nós, vereadores, verificarmos se essa empresa contratada não está efetuando o pagamento para aqueles que efetivamente estão fazendo o serviço. O vereador Romildo Santos subiu à tribuna e disse que o pagamento não foi repassado pela Prefeitura à empresa. Eu tive a informação que os R$400.000 que foram publicados no Diário Oficial foram só publicados, que não chegou na conta da empresa. Não chegando na conta da empresa, a empresa não tem como pagar os motoristas, os agregados. Então nós temos que ver com a Secretaria de Finanças, né? Eu até me proponho também, juntamente com o senhor e o líder do governo, Eduardo Carneiro, a gente ir lá na Secretaria de Finanças, saber por que esses R$400.000 ainda não chegaram na conta da Avancel. Agora, os vereadores vão tentar agilizar uma solução para o problema. A primeira coisa é chamar aquele que foi contratado, o representante da empresa que foi contratada. Verificar, você tem que ouvir os dois lados. Você não pode pegar a informação de um lado e fazer dela a verdade. Não, é responsabilidade você ouvir os dois lados, ouvir as ponderações, se necessário for chamá-los juntos para ver a veracidade dos fatos e aí sim tomar um posicionamento. Nos serviços executados até aqui tem ainda mais uns 450 mil para pagar. Então a Prefeitura tanto pode reter este valor, como também pode aplicar uma multa conforme prevê o contrato e inabilitar esta empresa. Guarulhos inicia retomada na economia e na geração de empregos. Os dados foram apresentados pela Prefeitura na segunda edição do Caderno Econômico da cidade. Se hoje o movimento do comércio varejista ainda deixa a desejar, a expectativa é que, em breve, uma melhora no desenvolvimento econômico gere reflexos nas lojas. Dados compilados no Caderno Econômico de Guarulhos, uma publicação da Prefeitura, revelam um reaquecimento na indústria e na geração de empregos. Quando comparada Guarulhos à região metropolitana, a gente sai na frente. Isso é legal. A gente tem uma recuperação um pouco mais rápida. Ele tem uma recuperação e essa recuperação ela se mostra na indústria, mas se mostra também no varejo. Quando você olha para os números do varejo e da retomada que o varejo teve em Guarulhos, foi melhor do que a retomada no Brasil. Por quê? Porque a gente retomou emprego na indústria. A indústria empregou, ele volta a investir no varejo. Apesar da retomada, ainda há um saldo negativo na geração de empregos no semestre. Mas, segundo o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, a mão de obra reposta vem com salários mais altos.
Uma mão de obra mais qualificada, mostrando que o setor farmacêutico é um setor que gera emprego e tem um ticket médio alto, como também o aeroporto, que é um grande modal nosso, onde também está vindo uma empresa grande aí, que é a American Airlines. E isso vai impactar a médio e longo prazo diretamente no comércio, que são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, conseguem ter um poder de compra maior. Isso também vai, eu acredito que vai impactar realmente aí no nosso cenário econômico da cidade. Outro índice que mostrou crescimento no início deste ano foi a exportação de bens de consumo, o que refletiu na balança comercial. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, o momento é de planejar. Sempre depois do pós-crise, a gente tem uma retomada importante que dura entre 3 e 5 anos, que pode chegar a 7. Eu acho que o Brasil vai entrar nesse momento. Para que a gente de fato viva isso, é importante que nós estejamos organizados. Então eu acho que o ano de 2017 ele é um ano fundamental para que a gente organize e crie ambiente. Vereadores analisam medida que impede a permanência de pessoas no interior de veículos que estiverem sendo abastecidos com gás natural. Veja o resultado das votações no Giro das Comissões. Os 3 projetos analisados pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico na última terça-feira tiveram parecer favorável. Entre eles, o que pretende proibir a permanência de pessoas no interior de veículos que estiverem sendo abastecidos com gás natural. A proposta é do vereador Eduardo Barreto, do PCdoB. O projeto também obteve a aprovação da Comissão de Meio Ambiente, mas ainda deve passar pela deliberação de outras comissões permanentes da Casa. Depois do intervalo, você acompanha a cobertura das reuniões das comissões de Finanças e de Defesa dos Direitos do Consumidor. E agora é hora de falar de esporte. Temos momentos decisivos aí na Copa do Brasil, Leandro? Momentos decisivos, Renata. Hoje começam as semifinais. Olha só, pelos jogos de ida, Botafogo e Flamengo fazem o clássico carioca no Engenhão, 15 para as 10 da noite. Grêmio e Cruzeiro se enfrentam na Arena Grêmio no mesmo horário e os jogos de volta acontecem na quarta-feira que vem. Pelo Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, trazendo agora o esporte para Guarulhos, na categoria Sub-21 tem jogo amanhã, confronto de líderes. O Corinthians Guarulhos, que é o segundo colocado, enfrenta o Vôlei Brasil Quirim, que hoje ocupa a primeira posição. A partida acontece às 7h30 da noite no ginásio da Ponte Grande. E detalhe, hein? O Corinthians Guarulhos tem 2 jogos a menos. Ainda no vôlei, já pelo Campeonato Metropolitano Masculino, na categoria Sub-15, o Aprove Guarulhos vai estrear contra o Centro Olímpico amanhã, 6h30, no Ibirapuera, em São Paulo. Essas, então, as notícias do esporte de hoje. Leandro sempre atualizando a gente quanto ao esporte, né, Leandro? Isso aí. É isso aí. E no próximo bloco, vereadores analisam os relatórios finais de 2 comissões especiais de estudo. O Jornal da Câmara volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Dia 17 de agosto é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. E o Jornal da Câmara fez uma visita ao Arquivo Histórico da cidade, que completou 4 meses em uma nova casa. Uma verdadeira viagem ao passado. Este é o Arquivo Histórico de Guarulhos. Há 4 meses,
o departamento mudou-se para uma galeria no Teatro Adamastor. A mudança para cá foi muito boa. Aqui já funcionava a biblioteca antes, tinha dado problemas de infiltração de água, mas foi feita a reforma aqui, foi iluminado com essas luzes de LED e nós estamos bem aqui. O arquivo tem um acervo de mais de 25 mil fotos, diversos documentos e objetos de pessoas que tiveram uma boa relação com Guarulhos, como peças da dupla sertaneja Tonico e Tinoco. Esse aqui é o documento mais antigo do Arquivo Histórico. É a ata da primeira sessão da Câmara de 30 de janeiro de 1881. Nessa época, a Câmara era composta por apenas 5 vereadores e o presidente era Joaquim Rebelo, que depois tornou-se o primeiro intendente de Guarulhos, que equivale hoje ao cargo de prefeito. Como será que eram as sessões nessa época, hein? É todo escrito à mão, né? E assim, o que eu acho mais interessante é que hoje a gente escreve no computador e toda hora tem que estar corrigindo. E ali não tem um erro, não tem um riscado, não tem nada. Eu não sei como é que eles faziam, porque está tudo escrito muito bonitinho. O acervo pode ser todo pesquisado e encontrado nos registros do computador. Dá, por exemplo, para a gente voltar mais de 20 anos no tempo e ver como eram as fisionomias de alguns vereadores da atual legislatura. O presidente Eduardo Soutur e os vereadores Geraldo Celestino, Edmilson Souza e Paulo Roberto Sequinato. E se algum morador quiser um arquivo digitalizado, o processo é feito sob demanda. E a gente, quando a pessoa pede, a gente faz daquele documento. Temos alguma coisa digitalizada, mas o que temos aqui, se a pessoa pede, a gente digitaliza na hora para ela. E quem tem algum objeto ou documento, pode doar para o Arquivo Histórico. Entra em contato conosco, aí nós vamos no local para ver se temos interesse naquele objeto. Nós só temos interesse em objetos ou documentos que se refiram à cidade de Guarulhos. O Arquivo Histórico de Guarulhos fica na Avenida Monteiro Lobato, 734, dentro do Teatro Adamastor, no Macedo. O funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Mais informações pelos telefones 2409-1600 e 2442-8723. Tramita na Câmara um projeto de lei que define regras para a condução de animais domésticos nos transportes públicos da cidade. Esse é um dos assuntos do Giro das Comissões. Os vereadores da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor não emitiram parecer sobre o projeto que obriga a instalação de circuito interno de filmagem em pet shops do município. O projeto, de autoria conjunta do vereador Pastor Anistaldo com o então vereador e hoje prefeito Guti, voltará a ser analisado pela comissão. E o projeto, que disciplina o transporte de animais domésticos em transportes públicos do município, teve parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto foi proposto pelo vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSDC. Na terça-feira, os vereadores limparam a pauta de votação da sessão ordinária. Foram aprovados os relatórios finais de 2 comissões especiais de estudos. Em sessão de muitos discursos, os vereadores aprovaram 3 requerimentos no grande expediente e 2 projetos em segunda votação na ordem do dia. Além disso, os parlamentares debateram os resultados de 2 comissões de estudos. A primeira delas sobre o empreendimento habitacional Portal Flora. Porque são vidas que estão ali. Não se pode brincar com vida. A mesma coisa que a saúde, é vida ou morte. E um prédio que poucos dias depois da sua inauguração ter rachaduras e também fissuras não é normal. O relatório final foi aprovado por unanimidade. Encerrada a votação, aprovado. Encaminha-se cópia do relatório final ao Executivo Municipal, ao Ministério Público do Estado de São Paulo, à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ao Ministério das Cidades, ao Conselho Regional de Engenharia, à empresa Qualifast, Construtora Limitada, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério Público Federal e ao síndico do condomínio Portal Flora. A segunda comissão discutida analisou questões relativas ao trabalho escravo. O relatório também foi aprovado em plenário. Conversando com os demais vereadores que participaram dessa comissão especial de estudos,
nós também vamos propor alguns PLs, alguns projetos de lei em conjunto, para que a gente consiga ajudar a defender, a inibir a precarização do trabalho escravo, principalmente da questão do trabalho escravo, nas obras que estejam relacionadas no município de Guarulhos. Outro tema de debate durante a sessão foi o projeto de lei que quer proibir a venda e o uso de fogos de artifício que façam barulho. O item ainda não está em votação, mas foi citado na tribuna livre. Esta casa, dependendo se votar a aprovação da proibição do comércio de fogos de artifício nesta cidade, automaticamente vem condenar aproximadamente 3 mil pessoas ao desemprego. Autor do projeto, Dr. Eduardo Carneiro, ressaltou que só seriam proibidos os fogos que fazem barulho. Os fogos de artifício com estampido. Agora, eu apresentei o projeto, não me esquivei da polêmica, vou discutir democraticamente o mérito do projeto, vai passar pelas comissões, vai analisar e vai trazer para esse plenário, porque, como nós dissemos sempre, o plenário é e sempre será soberano. E para ver outros trechos da sessão ou ainda mais detalhes das reuniões das comissões permanentes, acesse o nosso site. Lá o conteúdo está disponível na íntegra. E a repórter Renata Dias está lá na redação da TV Câmara e vai contar para a gente quais são os destaques da sessão ordinária de quinta-feira. Olá, Dias. Olá, Renata. Na sessão desta quinta-feira, o grande expediente tem 19 itens. São 11 requerimentos para serem votados e 8 projetos para serem deliberados às comissões permanentes aqui do Legislativo. Já na ordem do dia, são 5 itens. Todos eles são vetos do prefeito em projetos que já foram aprovados aqui na Câmara. E para que um veto seja derrubado e o projeto passe a valer, é preciso de maioria absoluta do plenário. Isso significa 18 votos entre os 34 vereadores. Uma curiosidade é que um desses vetos é exatamente em cima de um projeto que foi apresentado pelo hoje prefeito quando ainda era vereador, em conjunto com o vereador Pastor Anistaldo. Esse projeto ele dispõe sobre a identificação de terreno ou lote sem construção aqui na cidade. Lembrando que a sessão acontece a partir das 2 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos. Obrigada, Dias. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na próxima sexta-feira. Muito obrigado e até lá. Tchau.